Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versos 35 até o 43. A última canção que nossas irmãs cantaram diz que o nosso Deus, ele é especialista em curar. E nós vamos ler uma passagem na Bíblia que fala sobre a cura de um homem cego. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é tremendo e ele faz milagres, ele realiza curas. Então, louvemos o nome do Senhor por sua bondade. Diz assim a palavra de Deus: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. Todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Feche os teus olhos e oremos a Deus. No nome de Jesus Cristo. Senhor, é muito bom estar aqui neste lugar, neste momento. É bom, Senhor, quando a tua igreja está reunida no mesmo espírito de unidade, no mesmo propósito de adoração. E nós, nesta noite, estamos te rendendo, Senhor, o nosso louvor como oferta de sacrifício. Obrigado, Deus, pelas canções que foram apresentadas em tua honra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui presencialmente neste momento e também por aquelas que, não podendo estar presentes aqui, estão acompanhando esta reunião de outros lugares. Que o Espírito Santo do Senhor, que sonda os corações, que conhece as nossas intenções, que sabe das nossas necessidades, venha usar minha vida neste momento, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, para transmitir a tua palavra a todos aqueles que nos ouvem. E que o teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoe e que nós possamos, ao término desta reunião, sairmos daqui felizes, alegres, edificados, restaurados, confiando sempre no Senhor e no seu poder. Que toda a honra, que todo o louvor, Senhor, sejam atribuídos somente a Ti e a mais ninguém. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, que conta a história de um homem cego, o texto, ele começa dizendo que Jesus, ele estava a caminho da cidade de Jericó. E Jesus já estava bem perto da cidade, quando, de repente, o texto bíblico diz que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. O texto, ou o autor desse texto, não diz como aquele homem chegou até ali, na beira da estrada. Se ele morava perto, se alguém da sua família ou um amigo o conduziu e o colocou ali sentado. O texto não diz se este homem, ele sozinho, por espontânea vontade, saiu sem direção e foi parar ali naquele lugar. O que o texto diz é que o homem estava sentado pedindo esmolas a fim de ganhar o seu sustento diário. Tem um hino na harpa cristã. Eu penso que nós
Ainda não cantamos este hino aqui, pelo menos eu não me lembro, que é o hino 449, que ele diz assim, que à beira da estrada estão muitos que esperam a salvação. E nesta semana eu estava ouvindo este hino e meditando um pouco nas letras desse hino, e ele nos remete à primeira lição que esse texto sagrado nos dá. Ou seja, existem situações que podem colocar a pessoa na beira do caminho. O que levou aquele homem a estar ali? Todos nós sabemos, ele estava ali para mendigar. O porquê ele estava mendigando, todos nós sabemos, ele era cego. Mas o que nós não sabemos é o que foi que provocou a cegueira nesse homem. Se foi um mal-estar súbito, se foi alguma situação na sua vida que o levou àquela cegueira. O que eu quero dizer é que existem situações que podem colocar alguém à beira do caminho. Por exemplo, uma enfermidade física pode levar alguém a esta condição de estar na beira do caminho, necessitando ajuda de alguém que passa por ali. Uma crise financeira, problemas familiares, problemas conjugais, desemprego, decepções, problemas de ordem espiritual, podem levar alguém à beira do caminho. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele não planejou, Deus não criou as pessoas para torná-las pedintes, mendigos à beira do caminho. Aquele homem estava ali naquele lugar, mas esse não era o plano de Deus para a sua vida. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o plano de Deus para a humanidade, ou seja, para mim, para você, inclui tornar-nos parte da sua glória. Foi isso que Deus disse quando criou o primeiro homem, a primeira mulher. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, ele corrobora com esta verdade, quando ele diz assim que o homem reflete a imagem e a glória de Deus. Ou seja, o propósito de Deus nunca foi deixar alguém numa condição de mendicância, de pedinte, mas o propósito de Deus é fazer com que a sua glória, a sua imagem seja notória, seja vista na vida de todas as pessoas. Mas infelizmente, muitas pessoas acabam ofuscando esta glória de Deus por alguma situação. Algumas pessoas que até mesmo já abraçaram a fé, que conheceram o Evangelho, que viveram um tempo de pureza, de santidade, que viveram um tempo de comunhão com Deus e de repente, por alguma situação, ela simplesmente para no meio do caminho. Eu não estou dizendo que todos aqueles que deixaram a fé se tornaram mendigos, pedintes no sentido natural, mas no sentido espiritual, estas pessoas, elas tornam-se deficitárias, elas passam a desejar ardentemente voltar a sentir aquilo que elas perderam quando estavam na presença de Deus. Estas pessoas podem ser comparadas aos maratonistas, os atletas que entram numa corrida com o propósito de alcançar a linha da chegada. Mas no meio desta caminhada, alguns perdem as forças, alguns simplesmente desanimam e param no meio do caminho. A Bíblia nos diz, queridos, que somente aqueles que perseveram se tornam vencedores. Somente aqueles que cruzam a linha da chegada. Ou seja, Deus não nos chamou para estar na beira do caminho, mas muitas vezes nos encontramos nesta situação. A segunda lição
que esse texto nos traz é que Deus, ele provê o socorro para os que estão à beira do caminho. Algumas pessoas, sabe, também, elas podem ser comparadas com um veículo em numa autoestrada, que de repente acontece algum problema ali mecânico, ou mesmo a falta de combustível, e aí o veículo não consegue avançar, o seu piloto não consegue avançar, e o que ele faz? Ele fica ali à beira da estrada, pedindo ajuda até que alguém decida socorrê-lo, para que ele possa continuar a sua jornada. Esse alguém é Deus. Deus está sempre olhando para nós, e muitas vezes falta gás, falta, né, o combustível espiritual na vida do crente. Às vezes falta aquela força, e como um veículo quebrado à beira do caminho, para e fica esperando por socorro. Aquele homem estava nessa situação, porque ele não nasceu cego. Ele se tornou cego por alguma razão que o texto bíblico não diz. Ele não era mendigo, ele se tornou mendigo. Ele não tinha nenhuma deficiência, mas ele se tornou deficiente por alguma razão. E Jesus apareceu exatamente no momento em que esse homem estava ali na beira do caminho, pedindo ajuda para as pessoas. Sabe o que isso nos mostra? Que Deus, na sua misericórdia, Ele está sempre provendo o socorro para aqueles que por alguma razão pararam, estacionaram, estão na beira do caminho. Aqueles que desejam ser restaurados e que estão ali esperando uma oportunidade. Deus, na sua misericórdia, Ele está sempre provendo meios. Deus coloca pessoas no teu caminho. Deus cria situações para que você perceba que a ajuda dele está vindo em teu socorro. Mas mesmo assim tem muitas pessoas que não querem aceitar a ajuda de Deus e preferem continuar ali na beira do caminho como estava aquele homem. A cura do homem cego começa quando ele ouve o barulho da multidão que estava passando. Presta atenção nisso. Ele está na beira do caminho, ele está pedindo esmola, ele não vê o que está acontecendo à sua volta. Aquele homem não podia enxergar, mas ele estava atento ao que ouvia. Então, mesmo não enxergando, aquele homem, ele está ali esperando, quem sabe, alguma oportunidade, talvez não uma oportunidade de cura, mas uma oportunidade de que alguém tivesse misericórdia dele e lhe ajudasse de outra forma. Não importa, ele estava atento. Então, a oportunidade para ser abençoado, para receber o milagre de Deus na sua vida, ela pode surgir a qualquer momento. Por isso que a gente precisa estar sempre atento ao que está acontecendo. Aquele homem estava atento ao que ele ouvia. Lá em Jó capítulo 33, versículo 14 e 15, diz que Deus está sempre falando conosco. Deus fala conosco, diz assim, de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. O tempo todo. Jó diz assim, Deus, ele fala conosco quando estamos dormindo em sono profundo. Aí vem aquele sonho, a visão da parte de Deus, Deus falando, né? Deus te despertando, mas muitas vezes a gente não dá atenção. Deus fala conosco por meio das Escrituras, da sua palavra, não somente numa reunião de culto, mas quando você está na sua casa, você abre a Bíblia e começa a meditar na palavra de Deus, Deus fala contigo, Deus fala com você por meio de pessoas. Por isso é importante estar sempre atento. Se você é uma pessoa que se encontra na beira do caminho, precisando, necessitando de um milagre na tua vida, de uma resposta de Deus para a tua vida, fique atento. Porque Deus pode estar falando com você a qualquer momento, até mesmo através da natureza. Ao ouvir que Jesus estava passando, o homem então clamou. Veja a atitude que esse homem tem
determina a sua cura. Porque ele poderia, quando ele ouve dizer que Jesus estava passando, ele poderia ficar quieto. Ah, Jesus, tudo bem, eu não sei quem é Jesus mesmo. Não conheço. Parece alguém famoso, parece alguém que tem muitos amigos, tem muita gente em volta dele, dá para ouvir as vozes, os passos. Mas ele poderia não fazer nada e continuar pedindo esmola. Mas olha o que a Bíblia diz, que assim que ele soube que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Sabe o que a gente aprende com isso, queridos? A maneira como você age e reage diante de cada situação irá determinar a tua bênção ou não. É como você reage. Porque se o homem simplesmente ouve e fica calado, Jesus ia passar, a multidão ia passar e nada teria acontecido. Mas quando ele ouve, ele reage ao barulho da multidão e ele começa a clamar. E aí isto nos leva à terceira lição desse texto. Existem oportunidades na vida que são únicas. Ela não vai se repetir. Se você perder, já era, passou. Quando o cego perguntou o que era aquilo e as pessoas disseram que era Jesus que estava passando, ele sabia que ali estava uma oportunidade. Ele não estava vendo, mas ele tem essa percepção, pelo barulho da multidão, que ali estava uma oportunidade diante dele. Queridos, a oportunidade está sempre passando diante de nós o tempo todo. A gente está aqui no culto, daqui a pouco vamos para casa, e pode ser que no caminho da tua casa, uma boa oportunidade passe na tua frente. Mas o problema é que muita gente não leva a sério a oportunidade. O problema é que muitas pessoas, quando surgem as oportunidades, elas não agem ou reagem como esse homem aqui que começou a clamar insistentemente a Jesus. Talvez até algum de vocês aqui que estão me ouvindo agora, pensando, refletindo um pouco sobre esta palavra, você esteja pensando aí na tua mente: uau, quantas oportunidades perdidas na minha vida. Você estava como aquele homem à beira do caminho esperando alguma coisa acontecer. E a coisa aconteceu. Mas o problema é que você não deu crédito, não levou a sério. Não soube aproveitar aquele momento. O cego poderia ficar ali sentado e quem sabe se esse Jesus é tão bom como como o povo está dizendo, então ele que vem até mim. Não, queridos, ele age, ele começa a gritar, porque ele sabe que ao agir e reagir, ele seria ouvido. Talvez naquele caminho houvessem outros cegos, era uma estrada. E era muito comum, segundo a história, que os pedintes ficavam ali na beira da estrada para pedir esmola. Então, embora o texto não diz, mas é provável que tinha ali outros cegos, outros doentes que estavam também ali. Sabe, uma fila de pessoas que estavam precisando de ajuda, mas ninguém soube aproveitar aquele momento. Eles também ouviram dizer que Jesus estava passando. Os que estavam doentes, que tinham visão, provavelmente viram Jesus passando, mas não fizeram nada para alcançar o milagre. Somente um homem cego, que mesmo não vendo, ouviu dizer que Jesus estava passando ali, entendeu que aquela era a sua oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite da parte de Deus. Oportunidade vai surgir na tua vida, mas você precisa estar atento, atenta. Você precisa prestar mais atenção ao que você ouve, porque a qualquer momento pode aparecer uma boa oportunidade na sua vida. Somente aquele homem, ele percebeu isso, mesmo não tendo visão, ele tinha audição. Ou seja, ele usa à disposição aquilo que ele tinha
para chamar a atenção de Jesus. Eu estava meditando nesta palavra e hoje cedo aqui de manhã, depois da escola dominical, me veio uma reflexão. A oportunidade surge para quem sabe usar o que tem para buscar o que lhe falta. Eu vou repetir se você não entendeu. A oportunidade surge para quem sabe usar o que tem para buscar o que lhe falta. Talvez você esteja pedindo a Deus alguma coisa que lhe falta. E você fica dizendo, Senhor, como que eu vou alcançar isso? Use o que você tem. O homem não tinha visão, mas ele tinha audição e ele tinha voz para gritar. Então ele usa aquilo que ele tem para buscar o que lhe faltava, a visão. Então se você está na beira do caminho esperando uma oportunidade na tua vida, pode ser uma oportunidade espiritual, pode ser uma oportunidade ministerial, pode ser uma oportunidade profissional, pode ser uma oportunidade educacional, pode ser uma oportunidade familiar, sentimental, não importa. Se você está esperando por alguma oportunidade na tua vida, fique atento, focado e não ignore quando alguém disser para você, olha, a oportunidade está passando. Porque foi o que disseram para esse homem. O que está acontecendo? Que barulho é este? E alguém diz para ele, Jesus está passando. A oportunidade está passando. A oportunidade, mais uma reflexão que me veio hoje de manhã, quando eu estava meditando nessa palavra. Os irmãos que vêm na escola dominical sabem que de vez em quando eu fico pegando o gancho daquilo que os irmãos estão falando e surgem umas frases impactantes para a gente refletir um pouco mais sobre aquilo que nós estamos ouvindo. E hoje de manhã também me veio uma outra palavra, que a oportunidade ela não para e nem espera quem está sentado à beira do caminho. Ela se detém quando alguém a reconhece, quando alguém vai ao seu encontro, quando alguém a deseja e quando alguém a abraça. Ou seja, se aquele homem, a exemplo de outros, ficassem ali apenas esperando e nada fizesse, ele não teria sido curado. Mas ele começa a gritar. Ele reconhece em Jesus alguém que pode mudar a sua vida. E ele grita. Há uma multidão à sua frente, mas ele não desiste. Então Jesus para e vai ao seu encontro. O cego não deixou passar a oportunidade. Mas outra coisa importante é que a reação ela foi imediata. Por que imediata? Eu estava pensando sobre isso e um exemplo para nós entendermos o que é a oportunidade. Ela é como um trem. Quem aqui toma trem de manhã? Alguém toma trem de manhã aqui? Alguns. Ônibus. Tem muita gente que toma ônibus. Aí você fica lá no ponto. Tem o horário certo de passar. Se você, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, mas se você ficar dormindo no ponto, com preguiça, ou se você ficar esperando demais, eu não gosto de fila, eu não gosto que me empurre, que me toque, eu vou ficar esperando. Fique esperando, vai no metrô, na Praça da Sé, 6 horas da tarde. E fique esperando, eu só vou entrar se ninguém tocar em mim. Você vai ficar lá até umas 10, 11 horas da noite. É como um trem, a oportunidade é como um trem que passa na estação. Para, os passageiros embarcam e o trem segue em frente. Se você perder, já era. Não tem como você correr atrás e dizer, volta trem, porque não deu tempo. A pessoa que não aproveita a oportunidade, que não leva a sério as oportunidades na sua vida, vai acabar sofrendo a dor do arrependimento. E talvez tenha alguém aqui nesta noite que esteja pensando assim, meu Deus, eu tive uma oportunidade em tal área, eu tive oportunidade para tal coisa, mas o trem passou. Que você seja, meu irmão e minha irmã, que nós sejamos como Jacó. Porque lá em Gênesis 32, 25 e 26, diz que Jacó estava lutando com um anjo no vale de Jaboque. E o anjo, percebendo que Jacó não lhe soltava, ele diz assim para Jacó, me solte, porque já está amanhecendo. Sabe qual foi a resposta de Jacó? Pode ir. Você é a minha oportunidade de bênção, mas já que está ficando tarde para você, pode ir embora. Não!
Jacó diz assim: não solto você enquanto não me abençoar. Ou seja, eu não vou soltar a oportunidade, não vou deixar passá-la, enquanto o Senhor não me abençoar. O anjo, ele toca na coxa de Jacó, ele fere Jacó. Jacó está manco, eu imagino a dor que ele estava sentindo ao ser ferido na coxa. Mas ele diz: eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. A palavra de Deus para alguém aqui nesta noite é: não abra mão da oportunidade que Deus está passando diante de você. Segura firme. A quarta lição é que para alcançar objetivos elevados, é preciso superar os obstáculos à sua frente. Jacó estava indo ao encontro do seu irmão Esaú. Esaú estava enfurecido com ele. Ele sabia que precisava de um milagre para que o seu irmão abrandasse o coração e não lhe fizesse nenhum mal. Ele sabia que somente Deus poderia lhe garantir vitória, a bênção diante do seu irmão. Então ele gruda no anjo e fala: daqui você não sai. Se você não me abençoar, não tem negócio. Vejam bem, a oportunidade, né? Aliás, a lição aqui nos ensina que para alcançar objetivos elevados, eu não sei qual é o teu objetivo, mas você precisa superar os obstáculos que estão à sua frente. Existem muitos tipos de obstáculos, mas a gente pode resumir eles em dois grupos. Vamos falar de obstáculos internos e obstáculos externos. O que são os obstáculos internos? Eles estão muito ligados aos nossos aspectos espirituais, físicos, emocionais, psicológicos. Por exemplo, medo. Medo de abraçar uma oportunidade. Isso acontece principalmente na vida profissional. Quando surge uma oportunidade e você fica com medo de abraçar aquela oportunidade. Esse é um obstáculo interno. Não corresponder às expectativas. Complexo de inferioridade, pessimismo ou negativismo, não vai dar certo, conformismo, o sentimento de que você não é o único, que tem gente melhor do que você. Esses são alguns dos obstáculos internos que nós temos que enfrentar para alcançar objetivos mais elevados. E tem os obstáculos externos, que são também relacionados tanto ao aspecto espiritual quanto físico. Por exemplo, espiritual. Todo crente sabe que ele tem uma batalha espiritual para vencer todo dia, todo momento da sua vida. Porque os demônios, eles vão estar sempre atuando no mundo espiritual para tentar impedir você de alcançar a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas existe também obstáculo externo, né? Um aspecto físico. Que são o quê? Pessoas que atuam no sentido de te atrapalhar e de impedir a sua bênção. Então você tem, no mundo espiritual, uma batalha sendo travada. E muitas vezes você tem também pessoas tentando te atrapalhar e te impedir de abraçar a oportunidade que está passando à sua frente. Você sempre vai ter, lembre-se disso, irmãos, você sempre vai ter ao seu lado dois tipos de pessoas. Dois tipos. Você vai ter aquelas pessoas que oram por você, que torcem para que você vença, pessoas que vão estar sempre ali naquela expectativa de que você consiga o que está trabalhando, lutando, desejando. Mas você vai ter do outro lado também as pessoas que vão estar o tempo todo tentando te atrapalhar, torcendo para o teu fracasso. Isto é inevitável. O tempo todo você tem estas batalhas. E uma coisa importante que nós precisamos saber é que nem todos que estão à sua volta desejam que você triunfe, que você seja abençoado. Às vezes, a pessoa que quer te atrapalhar não é aquela que diz: eu vou te atrapalhar, mas é aquela que diz: conta comigo. A pessoa que quer te atrapalhar não é a pessoa que se coloca na posição de inimigo, mas é a pessoa que se coloca numa posição de falso amigo. Isso é tão verdade que o próprio Jesus,
ele diz lá em João capítulo 6, versículos 70 a 71, ele fala assim: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. As pessoas costumam dizer, e esta é uma verdade, amigos, é você que escolhe. As pessoas falam assim, irmão, né? Irmã, pai, mãe, primo, prima, parente, você não escolhe. Mas amigos você escolhe, quem vai ser amigo. Jesus está dizendo aqui para os discípulos o seguinte: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. Ou seja, fui eu que quis ser amigo de vocês e vocês ser meus amigos. No entanto, disse Jesus, um de vocês é o diabo. Bom, Jesus escolheu, Jesus não poderia ter evitado o diabo, mas o diabo estava no meio. E Jesus diz, eu escolhi os 12. Às vezes você escolhe pessoas com quem se relacionar, amigos, tanto na vida pessoal quanto profissional e por aí afora. Você escolhe as pessoas. Mas cuidado, porque pode ser que uma das pessoas escolhidas que está do teu lado seja um diabo. Foi o que Jesus falou. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote. Judas, embora fosse um dos 12, ia trair Jesus. O homem cego, à beira do caminho, está clamando. Ele está pedindo. Ele quer que Jesus ouça o seu clamor. Ele sabe que aquela era uma oportunidade ímpar na sua vida. Mas à frente daquele homem estava uma multidão. Talvez no meio dessa multidão estivesse alguém que colocou moedinha ali para ele. Talvez no meio da multidão estivessem pessoas que disseram para ele, olha, Deus vai te ajudar, confia em Deus. Mas essa multidão que está à sua frente é uma multidão que atrapalha. Porque a Bíblia diz assim, que eles começaram a repreender o homem e mandaram ele calar a boca. Gente, só quem tem necessidade sabe o que é necessidade. Só quem está com dor sabe o que é dor. Só quem precisa de um milagre sabe o que é precisar de um milagre. Mas aquelas pessoas estavam dizendo para ele, cale a boca. Mas olha o que o texto diz, ele gritava ainda mais. Ao invés de calar a boca, ele grita mais ainda, Jesus, filho de Davi, tem a pena de mim. As pessoas que estavam à sua frente, muitos deles que estavam impedindo o homem de alcançar Jesus e receber o seu milagre, provavelmente eram pessoas que já tinham sido abençoadas por Jesus. Eram pessoas que, por estar à frente, estavam mais perto de Jesus. Olha só que coisa interessante, é uma outra palavra que me veio ao coração hoje pela manhã. Tem pessoas que querem exclusividade com Jesus. Tem pessoas que não aceitam que Jesus possa abençoar outros que necessitam da sua ajuda e farão de tudo para te impedir de chegar a Ele. Essas pessoas estavam perto de Jesus, talvez algumas tivessem sido curadas por Jesus, mas eles não sentem a dor de quem está atrás, precisando da ajuda de Jesus. Será que isso também não acontece entre nós muitas vezes? As pessoas, eles se deleitam quando são abençoados, mas torcem para que o outro não receba a bênção. Eles ficam felizes quando estão perto de Jesus, mas não quer mais ninguém perto de Jesus. Então essa multidão, ela tenta intimidar o homem cego, mas ele persevera e continua clamando mais alto. Queridos, olha a palavra que eu tenho para você aqui nesta noite. Continue clamando, continue avançando, ainda que algumas pessoas digam para você parar, ainda que algumas pessoas digam para você desistir da sua bênção, persevera até o fim, não para, continua, porque esta é a oportunidade e a porta que Deus abriu para a tua vida, então abraça firme e segura. O nosso irmão Tiago, no capítulo 5:11, ele fala assim, irmãos, vocês ouviram falar da perseverança de Jó? Vocês viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Porque o Senhor é cheio de compaixão
e misericórdia. Os vencedores são aqueles que superam os obstáculos internos e externos, que vencem os seus pontos fracos e se colocam à frente, que clamam, que perseveram, que não desistem até alcançar aquilo que desejam. Esta é a quinta lição. Não importa onde e como você esteja, Deus tem interesse em garantir a sua vitória. Para aquela multidão era apenas um cego gritando. Para aquela multidão era apenas um cego. Mas Deus tinha interesse, Jesus tinha interesse em revelar a sua misericórdia em favor daquele homem. Então o texto diz no verso 40 que Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Que exemplo de compaixão de Jesus, irmãos. O nosso Deus, ele é misericordioso. Porque as pessoas estavam vendo ali apenas um cego. Mas Jesus não vê alguém que está à margem da sociedade. Jesus não vê alguém que está pedindo esmola. Sabe o que Jesus vê naquele homem? Ele vê a imagem de Deus. Ele vê a oportunidade de revelar esta imagem de Deus, a glória de Deus, através daquele homem. É assim que Deus olha para você. As pessoas podem olhar para você e falar assim, você é isso, você é aquilo, outro. Mas quando Deus olha para você, Deus não vê como as pessoas, Ele vê em você a imagem dEle, a semelhança dEle. Deus vê em você a oportunidade de revelar a sua glória através de você. Então Deus tem interesse em fazer milagre na tua vida. Jesus se importou com aquele homem, porque aquele homem, ele estava determinado a vencer. E uma pessoa que está determinada a vencer, ela pode tornar o impossível em possibilidade de bênção na sua vida. A pessoa que está determinada a vencer, todo mundo diz, para, chega, não dá. Mas ela continua acreditando, porque ela sabe que para o nosso Deus tudo é possível. O clamor do cego chegou até Jesus. Foi um clamor persistente. Um clamor de alguém que estava dizendo dentro de si, não vou parar de clamar enquanto Jesus não me ouvir e me responder. Lá em Mateus capítulo 7 e 8, Jesus falou assim, todos aqueles que pedem, recebem, todos aqueles que procuram, acham, a porta será aberta para quem abrir. E aquele homem estava diante de Jesus agora. A multidão não foi obstáculo suficiente para impedi-lo de chegar até Jesus. Ele tinha certeza que Jesus tinha poder suficiente para fazer o impossível na sua vida. Eu faço uma pergunta para você aqui nesta noite. Quando você ora, quando você clama, você realmente crê que Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida? Quando você está clamando, aí você ora a Deus, você ora 5 minutos, e aí você não vê nada acontecer, nenhuma movimentação no mundo físico que comprove que a sua oração foi respondida. O que você faz? Você desiste? Se alguém fala para você assim, muda a oração, peça outra coisa, o que você está pedindo é difícil demais. O que você faz? Você persevera na oração? Você acredita que Deus pode fazer? Ou você simplesmente muda? Tem muita gente que ora para Deus e fala assim, Senhor, faz tal coisa. E aí ele começa a pedir a Deus um milagre na sua vida. Daqui a pouco ele muda e fala assim, Senhor, pensando bem, eu sei que esse milagre está difícil, então faz o mais fácil. E daqui a pouco o mais fácil, a pessoa acaba desistindo. E a sexta lição que a gente aprende, ela nos ensina que querer é o primeiro passo para tornar a oportunidade possível. Então vejam bem, olha, anote isso aí para você não esquecer. Muitas pessoas precisam de um milagre de Deus. Mas quando surge a oportunidade para alcançar o que precisam, não sabe o que querem. Precisa tanto. Sabe, tem aquele hino que diz assim, mestre, eu preciso de um milagre, né? A gente canta esse hino.
E alguns cantam com a alma, e enquanto o grupo está cantando, ainda fala: Senhor, eu preciso de um milagre. Aí o Senhor pergunta: tá bom, o que você quer? Ou seja, a pessoa precisa, mas não sabe o que quer. São duas coisas diferentes. Quando Jesus chegou perto, ele perguntou para ele assim: o que é que você quer que eu faça? O que vocês acham que o cego poderia ter respondido para Jesus? Senhor, eu preciso de uma casa. Seria uma boa, não seria? É cego. Senhor, eu preciso de uma quantia de dinheiro que me garanta viver os meus dias em paz, sem pedir esmola. Seria uma boa coisa. Mas o cego, ele sabia o que ele queria. Então, ele sabia o que ele precisava e ele sabia o que ele queria. Então, ele fala assim: Senhor, eu quero ver de novo. Esse era o milagre que ele queria. Queridos, Deus não empurra a porta. Deus não entra pela janela. Ele espera que você abra o seu coração. Deus não vai chegar na tua vida e Ele vai fazer simplesmente porque você acha que Ele pode fazer, que Ele tem que fazer. Deus espera que você abra o coração, que você convide Ele para entrar. Então não basta precisar, é preciso querer. Tem muita gente que precisa, mas não sabe o que quer. Não basta precisar, é preciso querer, é preciso declarar perante o Senhor aquilo que você quer e aceitar o que Deus oferece. Jesus perguntou para o homem: o que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus poderia dizer para ele: olha, eu vou pedir para o Judas te dar umas moedinhas aí para você viver uns dias tranquilo. Olha, eu vou ver o que eu faço. Esta poderia ser, mas a resposta de Jesus foi de encontro à necessidade daquele homem. Jesus falou assim para ele: veja, você está curado porque você teve fé. Ou seja, você quis o que desejou, você quis o que você precisa. Então veja, muitas pessoas precisam de um milagre, mas não querem ser curadas. Muitas pessoas precisam de uma oportunidade, mas não querem a oportunidade. Pastor, como pode ser isso? Vejam bem, a vida daquele homem muda a partir do momento que ele passa a ver. Porque a partir do momento que o homem começa a enxergar, ele deixa de ser um cego. Primeiro ponto. Se ele estava vendo, se ele fisicamente estava bem, ele não poderia continuar pedindo esmola. O que ele tinha que fazer, igreja? Trabalhar. Ou seja, o milagre, ele implica também em mudanças. E não são todas as pessoas que querem mudança, que querem assumir responsabilidade. Então, quando Jesus diz para ele: você está curado, você está vendo porque você teve fé, Jesus estava dizendo para ele: agora se vira, eu já te dei o que você precisa, agora faça alguma coisa. Ou seja, não são todas as pessoas que estão dispostas às mudanças radicais. Por isso que alguns preferem viver nas esmolas do que ir à luta. Alguns preferem, mesmo precisando, preferem continuar como estão, do que ter que suar a camisa e mudar radicalmente a sua vida. O homem foi curado, ele foi restaurado por Jesus. A sua restauração foi completa, porque em seu espírito ele recebe a salvação quando Jesus fala assim: você foi curado porque você teve fé. O que produz salvação na vida de alguém? A fé. Então, em seu espírito, ele recebe a salvação. Na sua alma, ele ganha agora um senso de valor próprio, um sentido para a vida. Ele não precisava mais ser um mendigo, agora ele poderia ser qualquer outra coisa na sua vida, menos um mendigo. E em terceiro lugar, o seu corpo está curado porque ele está enxergando. Ele deixa de ser um problema para a sociedade. Ele ganha um ideal para viver. Este foi o maior milagre na vida do homem que voltou a enxergar.
versículo 42 e 43. Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. Versículo 43. No mesmo instante, o homem começou a ver. E sabe o que ele fez? Tem gente que, se recebesse o milagre, ia falar assim: puxa vida, agora eu estou vendo, não posso mais pedir esmola, não posso mais depender dos outros, vou ter que me virar. A Bíblia diz que ele começou a ver. E o primeiro ato do homem, ao ser curado, sabe qual foi, igreja? Ele começou dando glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra perguntando para você: você tem dado glória a Deus pelos milagres que Deus tem feito na sua vida, pelas oportunidades que Ele tem colocado diante de você? Primeira coisa, ele começou a dar glória a Deus. Ele não virou para a multidão, né? Porque tem um hino que diz assim, né? O sabor de mel lá, né? Ah, você vai me ver aqui e tal, não. Ele não virou para a multidão que estava impedindo ele de subir e falou: tá vendo? Oh, eu agora enxergo vocês. Vocês não queriam deixar eu receber a bênção, agora eu estou aqui, ó, na bênção. Não. Ele olhou para quem? Ele olhou para Deus. E ele começou a dar glória a Deus, porque ele alcançou o que ele precisava. E sabe qual foi o segundo ato desse homem? Também não foi voltar-se para a multidão que estava tentando impedi-lo e dizer: vocês tentaram, mas não conseguiram. Tem muito crente revoltadinho que faz isso. Ele quer a bênção para depois ficar jogando na cara dos outros e dizer: fui abençoado e você não foi. Não. Ele foi seguindo Jesus. Ele descobriu o sentido para a sua vida. Uma vez que ele já não era mais cego, o que fazer? Seguir a Jesus, dar glória a Deus e seguir a Jesus. Esse deve ser o exemplo de todo aquele que aproveita as oportunidades que Deus te concede, que recebe o milagre de Deus na sua vida. Dê glórias ao Senhor, siga a Jesus. A Bíblia diz que quando o povo viu isso, todos começaram a louvar a Deus. Que o Senhor abençoe vocês em nome de Cristo. Camille, vem à frente. Eu quero antes orar com vocês. Podem ficar sentados como vocês estão. Eu não sei se alguém aqui presente ou alguém que está assistindo se encontra na condição daquele homem à beira do caminho esperando por um milagre. Mas se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, abrace a oportunidade, abrace o tempo que Deus está dando na sua vida para você viver um novo de Deus na sua vida. Se a oportunidade passar por você nesta semana, não dê ouvido para a multidão, corra atrás e não desista, seja como Jacó, mesmo que isto venha te doer, mesmo que isto venha te ferir, não abra mão, não perca a oportunidade.